Estamos em linha agora sim, né, com o doutor Luiz Eduardo Cleto Righetto, advogado, vai conversar conosco, ele que é especialista também na área de segurança. Tornozeleira eletrônica, até pouco tempo atrás, ela era uma desconhecida para o grande público, mas aí veio a Operação Lava Jato e fez da tornozeleira eletrônica uma das suas celebridades. O aparelho permite vigiar pessoas à distância, tem uso recente no país e está cada vez mais popular. A tornozeleira eletrônica é indicada para condenados com penas alternativas fora da prisão ou autorizados a deixar o presídio em períodos determinados. Nós vamos trazer mais detalhes com o doutor Righetto, que está na linha. Boa tarde, doutor. Obrigado por nos atender. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar contigo novamente. O que a gente pode explicar em relação à tornozeleira eletrônica? Esta que ficou famosa, então, a partir da Lava Jato, doutor. Os políticos que usam, de que forma eles usam, o que é permitido, o que não é permitido. E também para um preso comum, digamos, um homem que fez um crime, qualquer outro tipo de crime, mas também foi determinada a utilização da tornozeleira. Perfeito. A tornozeleira eletrônica, ela era uma saída, né, para a gente poder desafogar o sistema prisional. Fazer com que, na verdade, aqueles internos que estão no regime aberto tenham um verdadeiro controle por parte da autoridade judiciária, fazer, inclusive, com que presos do regime semiaberto, que têm as saídas temporárias, tenham a possibilidade de trabalho externo, possam ser fiscalizados com rigor por parte do Poder Judiciário. Infelizmente, o que a lei diz é bem distante da prática, né? O fato de nós termos uma lei determinando a instalação de tornozeleiras eletrônicas não quer dizer que a população carcerária de Santa Catarina esteja sendo amplamente abrangida e recepcionada por essa sistemática nova da tornozeleira. O Estado passa por uma série de procedimentos de licitação para aquisição, na verdade, dessas tornozeleiras, passa por uma série de procedimentos administrativos para a compra desse produto, para depois, então, ser distribuído entre determinadas unidades prisionais, entre determinados juízes de execução penal, para posteriormente, então, ser aplicado. É uma realidade que eu digo para o nosso ouvinte que é diferente da realidade de Brasília, da realidade da Lava Jato, que acaba, na verdade, aplicando essa tornozeleira com muito mais facilidade. E eu digo para vocês que eu, como advogado, sou questionado muitas vezes por clientes que se enquadrariam nos requisitos da utilização da tornozeleira, e doutor, por que eu não tenho a tornozeleira, por que eu não posso utilizar? Às vezes não é nem questão de não poder utilizar, e sim do Estado não disponibilizar ainda esse sistema. Mas eu queria explicar o porquê que também o Estado não disponibiliza. Eu sempre faço uma analogia em sala de aula com os meus alunos, para que eles entendam assim, não adianta nós enchermos Balneário Camboriú de câmeras de monitoramento se nós não tivermos uma central com pessoal especializado acompanhando essas câmeras e podendo auxiliar na fiscalização. Então a tornozeleira eletrônica, ela não é algo simples. Não é simplesmente colocar aquela tornozeleira lá no cidadão e ponto. Não, nós precisamos de uma estrutura para fiscalização desse apenado. Repito que é a saída maravilhosa para o sistema prisional, para desafogar o sistema prisional, para não deixar também aquele preso do regime semiaberto ou aberto sem qualquer tipo de fiscalização, ou ao abandono, ou a sorte que uma autoridade policial eventualmente possa encontrá-lo fazendo algo de errado. A tornozeleira é uma saída de política criminal positiva, favorável, interessante para o sistema prisional, já que os nossos objetivos da pena são punir, prevenir e ressocializar. O Estado deve punir o agente, deve prevenir que ele pratique outros delitos, mas deve trabalhar para reinseri-lo na sociedade. Então, a tornozeleira serve para isso. Infelizmente, Santa Catarina está ainda em fase de implementação e administrativa de licitações para aquisição desse produto e não está sendo disponibilizado a contento, né, para todos os juízes da execução penal para facilitar a saída desses apenados. É fácil de fraudar essa tornozeleira, doutor, pelo GPS, né? O que pode fazer com que se perca o controle? Molhando ela, como é que fica? Ela perde algum tipo de
perículo, né, daquela parte de observar bem, de saber o que está acontecendo. O que pode fraudar uma tornozeleira? Pois bem, quando na verdade essa lei entrou em vigor, algumas cidades do país foram selecionadas para fazer um teste. Entre essas cidades houve a cidade de Itajaí. E cada cidade teria recebido aproximadamente 10 tornozeleiras com a proposta de fazer um teste. Os 10 apenados de Itajaí que saíram com a tornozeleira retornaram corretamente do sistema prisional sem qualquer problema. É óbvio que foram feitos testes, por exemplo, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e foi possível perceber uma certa vulnerabilidade dessa tornozeleira. De que forma? O rompimento da tornozeleira é o principal alvo, o principal óbvio desse sistema, é o rompimento dela. É óbvio que a partir do momento que aquele apenado, fulano de tal, que está usando a tornozeleira, tem o rompimento desse aparelho eletrônico, isso avisa no sistema de que houve o rompimento, mas não faz com que, não é eficaz a ponto da autoridade policial conseguir a sua localização, ou seja, ele vai se tornar um foragido, ele vai ter cometido uma falta grave prevista na lei de execução penal, o que vai permitir que ele regrida de regime sem poder utilizar novamente essa tornozeleira quando for recapturado, se for recapturado. Então, é claro que ela tem seus pontos de vulnerabilidade. Agora, utilizando de maneira correta, como foi feito pelos 10 apenados de Itajaí, que saíram com a tornozeleira, foram monitorados por determinado período e retornaram ao estabelecimento prisional corretamente, é possível perceber que ela atende a esse requisito, pelo menos, possibilidade de fiscalizar, e o apenado tem que perceber também, aquele que for beneficiado com o uso da tornozeleira, tem que perceber que está trocando o luxo de sua casa pelo sistema prisional, e deve valorizar, pelo menos, essa oportunidade que o juiz está dando, essa confiança que está sendo depositada, que o Estado está dando, para que ele possa, dali, galgar para um regime aberto, onde ele não vai precisar depois da tornozeleira, para o livramento condicional e o cumprimento de sua pena. Então, é bem subjetivo, tá? É bem subjetivo. Se o agente quiser permanecer com ela, permanece. Se não quiser, é cometimento de falta grave, permite regressão de regime e, consequentemente, o retorno para trás das grades. Só para fechar, quanto é que custa o monitoramento de cada um que usa? Como é que é? Repete para a gente. Quanto custa, doutor? Quanto custa o monitoramento de cada um desses presos? Olha, na verdade hoje, um interno no sistema prisional tem custado aproximadamente R$ 1.500 por mês para o Estado. A tornozeleira eletrônica, de repente, chega a 1/3 disso. Tá? Então nós estamos falando aí de R$ 500 mês, vamos colocar assim por baixo, o custo para o Estado manter esse preço. É melhor? Com certeza absoluta. Além de eu estar com esse agente na sociedade, se reinserindo, com a possibilidade de trabalhar, eu estou abrindo vaga no sistema prisional, o custo acaba sendo realmente bem menor do que manter o cidadão interno. Primeiro, por 2 motivos até, né? O interno que trabalha ainda é um ponto positivo, e o interno que não tem a oportunidade de trabalhar, fica lá suas 22 horas, ocioso, 2 horas de banho de sol, e automaticamente essa ociosidade o leva a pensar besteiras e de repente, a articular novas práticas criminosas. Então, a tornozeleira tem uma filosofia, tem um viés, tem um ponto de vista positivo. A gente precisa apenas de mais empenho do governo do Estado para que realmente a tornozeleira seja implementada efetivamente e permita aos juízes de execução penal a análise de cada caso e a concessão desse benefício para os presos que eles entenderem que não tragam periculosidade e que possam ser reinseridos na sociedade. Tá certo. Doutor Luiz Eduardo Cleto Righetto, advogado, muito obrigado por sua entrevista, por os esclarecimentos aqui no programa. Uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde, agradeço. Fico à disposição.